Nós evoluímos pela união que tivemos, pelo companheirismo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Em alguns momentos, esse pensamento de atuar em grupo nos tipo toma de transe, conta, como toma se aquilo conta. fosse assim... Uma necessidade vital. Uma necessidade vital. Então, quando você vai para uma torcida, por exemplo, Organizada. e ali é feito tipo assim, aqui é uma guerra, é o meu time contra o seu. Aquele é meu inimigo, não é só não é um cara igual a mim. Aciona no nosso cérebro mais antigo, tá lá uma marcação que tipo assim, é guerra. Se é guerra, a gente se une e vamos de manada. E não é um cara que é pai de família mais, Não, é um inimigo. Não, é um inimigo. Nossa. E isso é muito perigoso, porque eu costumo dizer o seguinte, nós evoluímos, chegamos até aqui pela cooperação. Mas nós vamos ser destruídos por essa falta de cooperação. Total. E está acontecendo uma coisa um pouco Matrix, né? Hoje, por exemplo, eu não sou crítico de nada da tecnologia que evoluiu. Eu acho que o que vai evoluir, a gente tem que lidar com isso e tentar dar qualidade a isso. Entendi. Mas se você for ver, todas as redes sociais, elas são controladas por inteligência artificial. Correto. O que a inteligência artificial faz? Se eu boto lá assim, Flamengo, toda pessoa que é Flamengo, ela vai me conectar com aquela pessoa que é Flamengo. Colocar numa bolha. Vai me botar numa bolha. Em pouco tempo, só chega coisa minha relativo ao que eu me interessei. Então, fica se fazendo, tipo assim, eu contra eles. Separado totalmente. Separado. Quando antes não era assim. Quando antes não era assim. Eu me lembro, por exemplo, a praia no Rio de Janeiro era o território de todo mundo. Que a gente falava assim, poxa, lá não tem isso. Todo mundo tá ali. Pobre, rico. Todo mundo tá ali, né? Hoje, a grande praia, o grande social está numa rede que não é controlada por humanos, mas por uma inteligência artificial. Meu Deus, isso E isso está fazendo a gente brigar com a gente. Entre si. E tem uma loucura, tipo assim, nós somos uma espécie... É a grande contradição, né, do ser humano. Não, e dá a impressão, do jeito que você está falndo, que é uma grande inteligência artificial maligna. Não, ela só está seguindo um parâmetro que foi colocado para ela, que é faça essa pessoa ficar o maior tempo possível nessa rede social. Sim. Ela pensa, então eu vou dar coisas que ela gosta. Sim. Dá prazer. Entendeu? Dopamina. Eu não sou... Exatamente. Eu não sou contra a rede social. Eu estava até conversando Mas eu te isso interrompi, com o Lênin. Te interrompi, depois continua a linha que você estava falando. Que eu só falei isso daí da impressão que a gente está falando que a rede é má. Ela não é má nem boa. Não. Ela só quer que você fique mais tempo lá. Mas eu acho que, assim, ela vai ter que ser reinventada, porque senão... Reprogramada. Ou então vai ter que ter um ser humano... dando um toque de humanidade ali, porque o computador, ele junta números. Você não viu aquele... Qual foi a experiência, eu não sei de quem foi, de um computador criar uma linguagem e de repente o computador tava virando nazista, virando uma coisa absurdamente fascista, sei lá. Foi uma experiência... Tiveram que desligar essa inteligência artificial. Exatamente. Que ela ia aprendendo com interações com outras Porque pessoas. ela não tem afeto. Ela é de uma lógica. Ela não tem... Ela é quase um simulador psicopático. Se não tiver... Nossa. Se a gente não tiver regras... muito claras, do tipo assim, isso não pode, isso não pode. E quase com uma constituição... Como chama isso? Quando é uma máquina, é uma coisa que vem da máquina. Uma programação? É uma programação básica, né? Tipo as leis robóticas do Asimov. Exatamente. Se não tiver... ela vai fazer aquilo ali, vai juntar pessoas iguais. Então hoje você vê as pessoas... E vai escalonando para uma coisa cada vez maior. Maior, porque aí você vai ficando cada vez mais conectado com pessoas radical. Que pensam como você. Porque você quer agradar essa pessoa. E para agradar essas pessoas, você vai falando o que elas querem ouvir. Não Exatamente. É assustador. Então, hoje a gente vive uma coisa, grande parte da desunião que a gente existe hoje tá por essa programação que tá errada. Eu não estou dizendo que só tem coisa ruim. Dentro das redes sociais, por exemplo, para o comportamento humano, tem uma coisa bacanérrima. Tem pessoas que vivem uma depressão ou vivem um pânico que começam a descobrir, poxa, você também, o que você fez? Sim, esse é o lado bom. Como é que você enfrentou? Isso é maravilhoso. Esse papo que a gente está tendo hoje, que muita gente vai entender várias coisas, isso é o lado bom. Isso é o lado bom. Mas o que predomina hoje são milhares de computadores conectando pessoas numa bolha. Então eu te odeio, nunca te vi e te odeio. Acontece uma coisa hoje na minha rede social que eu sou xingada pela direita e pela esquerda. Aí eu durmo tranquila. Porque eu falo assim, ai que bom, não tô nem numa manada nem na outra. E por quê? Porque
pegam pedaços de informações? Primeiro que eu não falo de política. Então. Eu hoje não falo de política porque eu acho o seguinte, virou uma guerra, eu não vou guerrear com você. Mas qual é o argumento que não gostam de você? Não sei, porque, por exemplo, quando eu boto lá... Usam seus vídeos pra Exatamente, por exemplo... validar ideias deles. Exatamente. Então, por exemplo, eu estava conversando com o Paquito. O Paquito mesmo, né? Outro dia... Paquito. Outro dia, eu comecei o TikTok há pouco tempo, agora, muito pouquinho tempo. E aí, eu falei assim pra menina que faz os cortes e põe, eu falei, bota um de psicopata. Pega esse pedacinho de uma entrevista que eu dei, que esse aqui tá legal, eu acho bacana. Tá, botou. Aí, assim, 3 horas... Tinha estourado. Não. O quê? 400 visualizações. Eu falei, é impossível. É impossível, porque aquela entrevista tinha mais de 1 milhão no YouTube, no programa do cara que eu fiz. Entendi. Falei, que tem uma coisa errada. Eu fui estudar, o que tem nessa inteligência artificial que ela está fazendo errado? Aí eu saquei. De alguma maneira botaram regra que não pode falar psicopata, não pode falar pedófilo, não pode falar... Só de falar, a rede social já não entrega. Aí o que eu tive que fazer? Falar não, descrever, porque vem a legenda. Modifica. Aí, bota o A, põe 4, parará. Em 1 hora dos 400, passou para 120 mil. Isso é inteligência artificial fazendo isso, você acha? Por quê? Porque chegaram e falaram assim, olha, a gente tem que começar a dar uma coisa aqui. A gente não quer que divulgue mais suicídio. Suicídio também não pode. Não pode escrever. Não pode. E quando, na realidade, não é o fato, é a forma como a gente tem que falar. Exato. Porque, assim, como é que comenta o suicídio? Sempre quando morre uma estrela... Robbie Williams. Aí, o que fazem? Robbie Williams morreu por overdose de droga por um cara que viveu a vida inteira brigando e perdeu a guerra para as drogas. A verdade é essa. Não foi. Aí botam lá, porque ele, a hipersensibilidade dele do mundo, o mundo cruel, ele morreu para deixar um exemplo. Romantizam o suicídio. Ninguém se mata para fazer política, para ideologia. As pessoas se matam por desespero. A coisa mais antinatural para o cérebro é o suicídio. É mesmo? Sim, porque o nosso cérebro é programado para viver. E passar os genes para frente. E viver. Por exemplo, não precisa nada. A gente instintivamente se defende, sempre. Se alguém chega aqui atrás, você vira. Sem pensar. Então, o instinto é da sobrevivência. E não de coisar. O que acontece no suicídio? Alguma coisa tão grave acontece que o desespero cega o instinto de sobrevivência, que é a coisa mais instintiva que o ser humano tem. A gente está falando, voltando àquela metáfora dos caminhos, os atalhos e tal, é o quê? O mato tomou conta de um circuito que mantinha todo programado para te manter vivo. Ele foi perdendo. Por isso que o suicídio é tão complexo, é tão difícil de entender. Mas assim, eu posso te garantir, eu só tive 3 pacientes na vida que suicidaram, né? Eu tô com 56 anos, eu comecei faculdade de medicina com 16. E comecei a trabalhar em psiquiatria com 19. Então, assim... tem alguma semelhança entre esses 3 casos? Todos inimagináveis. Tipo, você não imaginaria que eles fariam aquilo, é isso? Não. Como assim? Por exemplo, 2 pacientes, eu perdi 3 pacientes na vida. 2 deixaram carta me eximindo de ser investigada. Porque você sabia que quando o paciente se mata, se suicida, a polícia tem que abrir um processo. Contra e tem que tem que me chamar, não é contra. Tá. É de praxe. Claro, né? Uma investigação para saber se não foi alguém que envenenou. Entendi. Tem que chamar. Se ela estava falando que estava sendo perseguida. Uma era advogada. Ela deixou registrado em cartório. Não investiguem a Bia. Foi uma decisão minha, legítima. Foi uma coisa programada. Totalmente. Isso é assustador. É assustador. É um desespero. É como se você tivesse assim desligado o sistema instintivo de viver. Essas pessoas tinham pessoas próximas que família ligadas a ela? Tinham. Então, isso é que eu não entendo. E olha que loucura, mas o suicídio é um grande mistério. É um grande mistério. Porque ele é antinatural ao ser humano. Cada pessoa suicida
cada pessoa suicida, deixam 8, pelo menos, pessoas que vão deprimir em relação àquilo. Nossa. Então, é um fenômeno muito denso, mas a gente não tem que deixar de falar. A gente tem que falar para estudar mais. Claro. E para dizer, tipo assim, é como se, no momento de desespero, a pessoa desse um defeito na programação. Porque a pessoa que suicida... Mas, por exemplo, ela procurou ajuda. Ela procurou ajuda, ela estava super melhor, foi uma depressão. Ela estava super melhor. Ou seja, ela queria sair disso. Não Queria. É? Então. Queria. Aí o que aconteceu? Mas assim, ela melhorou, mas eu estava desconfiada. E o que eu fiz? Botei enfermagem em casa, 24 horas. E era uma pessoa que tinha uma condição social muito, muito boa. Então tinha na casa o chofer, Entendi. tinha a cozinheira, tinha a enfermeira. Eu me lembro que teve um dia, e eu ia lá todos os dias almoçar, no auge da depressão. Teve um dia que eu não pude ir, porque eu tive que atender um outro paciente. Nesse dia, eu liguei e falei, olha, avisa que hoje eu não vou poder. Tá. Mas ela tá super bem, doutora, fica tranquila. Olha, ela foi ao salão, fez a mão, cortou o cabelo. Rotina normal. Tá? Ok. Eu falei, não deixe nunca ela sozinha. O que ela fez? Ela deu um jeito. Ah, Bia não vem? Ah, tá. Fulano, vai lá em Botafogo, compra um negócio lá pra mim, o chofer. O chofer foi. Fulana, vai no supermercado que hoje eu vou querer fazer aquela saladinha que eu gosto, Ficou ela, a enfermeira. Aí ela falou, tô com vontade de... Ela morava no cobertor, com vontade de tomar um sol. Tá. A enfermeira, tá bom, Falou pra enfermeira, entra, enfermeira. Não, vou ficar aqui, Ela puxou a enfermeira, jogou a enfermeira na piscina e se jogou. Nossa. Então, assim, esse foi o mais inexplicável da minha vida. Assim... E eu tenho essa carta até hoje. Tinha um monte de obstáculos. Exatamente. E ela foi vencendo um obstáculo atrás. Todos. E isso quer dizer, porque tem aquele suicídio que é do impulso. Que se a pessoa pudesse ter 5 segundos para alguém falar, não faz. Teve não, a história. Teve 2 dias. Não, a história aqui do. Bom, conta a história... bem complexo. Eu vou contar. Porque tem aquele que é instinto. Não, teve uma história aqui. Você ainda não trabalhava aqui ainda, Lene. Do Gaulês. Que ele estava pronto para pular do prédio e tocou interfone. E era a ex-namorada dele que arrebentou com a vida dele. E a mulher que arrebentou com a vida dele foi a que salvou ele, que ele se ligou. Ela falou, o que você está fazendo? Foi lá e cuidou dele. Olha que doideira. Esse é o impulso. Esse é o impulsivo. Se não tivesse tocado o interfone, ele teria feito. O suicídio de impulso é o mais evitável. Exato. Por isso que o CVV é fantástico. Que é, tô me sentindo mal, não sei o que fazer. E aí, o que acontece? No CVV, você, enquanto o cara tá ali, tipo assim, vou me matar. Com a quantidade de pessoas que ligam pro CVV, o Centro de Valorização da Vida, que é um serviço maravilhoso, vou me matar, o que o cara faz? Ele fica ouvindo. Não, pera um instantinho, não vai agora não. Fala comigo. Só de tirar aquele ímpeto já... Consegue. O número de suicídios que o CVV evita é inacreditável. A gente viveu isso, eu como comediante, ano passado, que foi a... Já tô confundindo. 2020 foi o brabo, né? Da pandemia. Perdemos 3 comediantes com suicídio. E um amigo meu tava muito mal e ele falou pra mim... Eu toda hora falando com ele, falando pelo telefone, e eu via que aquilo ajudava e tal. As pessoas, às vezes, precisam realmente só falar com alguém. Exatamente. Porque o impulso, não raciocina. Exatamente. O que é isso, né? A gente ainda tem que estudar muito o suicídio, porque, assim, existe aquele pane que é segundos que, se alguém consegue parar, parece que reconecta. Tá. Né? Agora, existe é mais raro, né? Que aquilo é planejado com detalhes. Mas nada fará. Ela avaliou, fez um raciocínio. Fez um documento. Mas então, ela raciocinou e achou e chegou a uma conclusão racional que queria tirar a vida? Acho que sim. Não tenho como responder. E não tem remédio que não é uma... Estava sendo medicada, tanto que ela melhorou muito. Entendeu? Então, assim, ainda é um fenômeno que é tão contrário à vida que a gente vai ter que estudar muito. Exato. Mas a gente não pode falar nem a palavra. Entendeu? Não pode escrever a palavra. E é engraçado que não está relacionado com dinheiro. Não. Com aparência. Não. Com sucesso. Até parece que é o contrário. Ao contrário.
quanto maior sucesso e maior riqueza, mais propensa parece que a pessoa tá. A gente tá vendo grandes youtubers aí falando desse programa. O Felipe Neto, o Whindersson falou isso tempo. Porque parece que ele vira vítima do próprio sucesso e do próprio...